tempo atrás eu percebi que fazia muito tempo que eu não lia um livro, então eu decidi que queria mudar esse hábito. Mas como alguém que nunca teve o costume de ler, me bateu uma dúvida sobre qual livro começar, tá ligado? Até que um dia eu tava dando uma escalada no Kindle, que eu tinha criado uma conta recentemente, e apareceu pra mim O Boi Leiteiro e a Fazendeira Virgem. Eu preciso falar mais alguma coisa? Dando uma pesquisada na autora desse livro, eu descobri que ela fez só clássicos como Seduzida pelo Mafioso do Vovô, Domesticada pelo Alien Guerreira, Destinada ao Tubarão, por último, mas não menos importante, né? Vendida ao Sultão Alienígena. Eu só espero que esses livros não sejam feitos por IA, porque eu pedisse pro ChatGPT criar um livro de Dark Romance de zoeira, ele falaria isso, tá ligado? E alguns desses livros tem mais de 200 páginas sobre amor e tudo que a gente precisa pra ser feliz, né? Então, vamos dar uma olhada. Só que antes de ir pro vídeo, eu gostaria de deixar um aviso aqui. Se você tem algum gatilho pra... só não fica nesse vídeo, até porque o livro é feito pra ser engraçado, e por mais esdrúxulo que seja, tem umas cenas com umas descrições muito detalhadas sobre a maior parte eu tirei do vídeo, tá ligado? Mas se você tiver gatilho, é melhor sair e ver alguma coisa mais tranquila, tá ligado? Vê o meu último vídeo que eu falei sobre influenciador, mas esse daqui, melhor evitar. Boros, o homem do leite, né? Sempre foi visto como uma aberração criada na fazenda de Adair Duarte. Nome mais brasileiro de todos, hein? O demi-humano boi aprendeu desde cedo... porra, esse português aqui tá bem errado. Aprendeu cedo que sua força descomunal e sua presença intimidadora o condenariam a viver nas sombras, como um guardião silenciado. Para ele, a lealdade era trabalho duro, suor e silêncio até o dia que o velho se foi e deixou para trás apenas dívidas e duas netas que não compreendiam o peso daquela terra. Natália Duarte, a protagonista, retorna à fazenda carregando memórias e culpas, disposta a reencontrar o lar da infância, mas o que encontra um território dominado pela figura colossal e hostil de Boros, criatura que a provoca e a desafia desperta sentimentos contraditórios de raiva e fascínio. A primeira coisa que eu pensei quando eu li isso daqui, quem exatamente é o público-alvo desse livro, tá ligado? Quando eu vi a premissa e o título, eu pensei, não, esse livro aqui deve ser feito para aquelas garotas que faziam fanfic de One Direction em 2012, mas já no início do livro tem um alerta de gatilho de conteúdo sexual explícito e não convencional, cenas gráficas de intimidade, dominação, submissão, relação de poder desiguais, classismo e preconceito, animalidade, bestialidade simbólica e descrições realísticas de suor, leite, sêmen e outros fluidos corporais. Papai. Se eu tivesse que chutar, eu diria que esse livro é o tipo de livro de cabeceira de mulheres de 40 anos, solteiras, recém-divorciados do terceiro casamento. Ou às vezes homens, eu não vou julgar também o que as pessoas gostam de ler, né? O carro parou em uma nuvem de poeira vermelha que o vento quente do final da tarde levou embora, revelando a casa. Ela estava exatamente como eu lembrava, branca, com os detalhes em azul, desbotado pelo sol, a varanda larga e vazia, o mesmo sentimento esmagador da saudade e perda. Meu Deus, estou realmente aqui de volta, sem ele. Como tudo permaneceu igual, mas ao mesmo tempo tão irremediavelmente diferente. Finalmente, Carla suspirou ao meu lado, soltando o cinto de segurança. Achei que a estrada nunca ia acabar. Preciso de um banho e de um vinho, não necessariamente nessa ordem. Tá, bom, realmente esse livro é pra velhas divorciadas, né? O ar quente e úmido de Minas Gerais me abraçou. Caralho, velho, essa merda se passa em Minas Gerais e a cereja do bolo. Estávamos quase na varanda quando um movimento no pasto ao lado chamou minha atenção. Era ele, Boros. O demi-humano boi, a criação especial do vovô, como ele gostava de dizer, com um brilho nos olhos que eu nunca entendi completamente. Mano, pensa um pouco aqui comigo. Eu vou meter uma vaca que não era sua avó, engravidou ela e agora tu vai meter marcha no seu primo, que é metade vaca. Inclusive, vocês vão ver mais, assim, o boi dessa história. É como se fosse os bois do Segredo dos Animais, que mesmo o personagem sendo masculino, ele tem características de vaca, tá ligado? E eu tô dizendo isso daqui porque vai chegar uma hora que a gente vai falar de leite. Vou deixar um aviso aqui, tá? Mesmo à distância, ele era enorme, imponente. Seus quase 2,60 metros de altura e sua estrutura larga, pura massa muscular, fazer com que os postes de eucalipto parecessem gravetos em sua mão. Ele usava apenas uma calça jeans surrada, manchada de terra e suor que se agarrava em suas coxas poderosas. Seu torso nu era um mapa de músculos definidos, suado e bronzeado sob o sol. Lá ele. A luz da tarde pegava nos chifres negros e pontiagudos que se curvaram para cima a partir de sua testa larga. Lá ele, corno. No final dos piercings de argola que adornavam seus mamilos. Que isso, hein? Meu Deus, ele era forte. E um pensamento traçou ele totalmente desejado surgiu em minha mente. E atraente. Fisicamente, pelo menos. Daquele jeito bruto, primitivo e totalmente assustador. É biologia, Natália. Apenas um instinto estúpido reconhecendo força física. Nada mais, assim eu espero. No dia seguinte, fui ver o escritório do vovô e me deparei com uma gaveta cheia até a borda com cartas. Dezenas de envelopes brancos, todos endereçados a Adair Duarte. Peguei um punhado delas e levantei-me.
A primeira que eu abri era uma empresa de empréstimos e era uma cobrança. Uma cobrança com valor assustadoramente alto e a palavra último aviso, carimbada em vermelho. Meu coração começou a bater mais rápido, isso deve ser um engano. A fazenda estava condenada e nós, herdeiras, estávamos muito ocupadas nos destruindo para salvá-la. E o único outro ser que poderia ser aliado era o meu maior adversário. Coitada dela, mano, ninguém entende ela na cidade de Pintópolis, no interior de Minas Gerais. E aí, no próximo capítulo, corta pro povo do homem corno falando que ele chegou à época do leite. É tão aterrorizador quanto parece, tá ligado? Só imagina, só imagina. Eu estava na minha cabana, os punhos cerrados tentando ignorar a pulsação insistente e dolorosa que tomava conta da minha virilha. Tinha tentado me aliviar sozinho, meus grandes e calejadas tentando encontrar o ângulo, a pressão certa, mas era inútil, um exercício de frustração. Eu posso afirmar como assistente de porteiro que isso daí é verdade, tá? Por isso que às vezes eu chamo a sua mãe pra passar aqui em casa. Precisa de um toque específico, de uma técnica que minhas próprias mãos, feitas para arrancar cercas e carregar sacos, não conseguiam replicar. Era uma fraqueza que me enfurecia, uma vulnerabilidade humilhante que me lembrava, por mais forte que eu fosse, ainda estava preso a este corpo híbrido, a esses instintos bestiais. O velho Adair costumava me ajudar. Era um momento extremamente íntimo, mas sem nenhum outro significado além de prático. Dentro desse pote tem uma surpresa que ninguém sabe explicar bem o sabor que tem. Era uma necessidade, um trabalho de manutenção, como ordenhar qualquer outra vaca na fazenda. Que porra é essa, viado? Que porra é essa? Só que agora ele se foi e eu estou aqui, à mercê de uma dor que não cede. Preciso de alívio. Agora! A ideia surgiu como uma faísca na escuridão da minha dor. Pensamento perverso e irresistível. Era a Natália que eu queria ver de joelhos. Era a Natália que eu queria humilhar com a minha necessidade bestial. Quero ver o nojo e o desejo brigando nos seus olhos de novo. Quero ver ela se submeter. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Alguém realmente lê isso? E outra, pra quê? Tem gente que realmente fica excitada lendo essa merda. É algo que eu não tô conseguindo entender, tá ligado? Porque eu não entendo essas merdas de Dark Romance. Por que não gostar de um cara tranquilo? Por que isso daqui te deixa excitado? Alguma mulher que lê isso daí, explica nos comentários, mano, que eu tô tendo uma dificuldade de entender isso, tá ligado? Não existe um livro de adulto ou erótico em que tem coisa saudável. Isso não é atraente? Me aproximei da cama. Minha sombra deve ter lá engolida toda, bloqueando a luz da lua. Estendi a mão, não para tocar com gentileza, mas para agarrar. Peguei seu ombro, sentindo os ossos frágeis sobre a fina camisola e sacudi com força. Acorda! A minha voz não foi tão gentil, foi uma ordem. Um rosnado alto que cortou a quietude do quarto. O quê? O que você tá fazendo aqui? A voz dela saiu de um sopro aterrorizado, eu também ficaria. Sai daqui! Preciso ser ordenhado. Ô, viado, vai pra merda. Eu declarei minha voz em um rosnado baixo, as palavras soando absurdas e bestiais no quarto de uma jovem. Tá bom, né? Ela pensou que eu estava falando dos peitos, tão pura, tão estúpida. A inocência patética dela, a suposição ridícula, era ao mesmo tempo irritante e excitante. Ela não fazia ideia do que eu sou. Não, sua tola, disse o tom provocador e safado vindo naturalmente. Minha arma favorita contra ela. Meu leite não sai do peito, mulher. Achou que eu era uma vaca? Provoquei, me inclinando mais perto. Eu sou um touro completo. O quê? Não! Você está louco, doente? Eu não vou fazer isso. Você vai. Ai, mano, que nojo. Eu diria que esse livro é um crossover entre Os Segredos dos Animais, ou Nem que a Vaca Tussa, se tu for mais antigo, com Epstein, Pedir e tudo que é de ruim no ser humano, tá ligado? É nesse momento que o caldo de porra engrossa. Você está molhada, princesa? Parece o tipo de coisa que um velho escreveria em uma live do TikTok, sendo sincero com vocês, mano. Virei-me, abri o zíper da minha calça e puxei para baixo, o suficiente para liberar minha ereção. Não era totalmente humana, como o resto de mim. Era uma mistura mais grossa que um punho, mais longo que qualquer homem com 48 centímetros duro. Porra, viado, isso daí é um pinto ou é uma M16 fura blindada? Essa porra aí consegue derrubar tanque com facilidade, mano. Caralho, fica difícil competir com esse cara, né? Com uma curvatura pronunciada de uma cabeça mais ampla, arredondada e escura, um pênis de ouro para um corpo de homem. A besta mostra. Deixa ver, deixa entender com o que está lidando. Pega o balde, apontei para 2 paus de metal vazio que eu tinha deixado ao lado da porta e deixe perto. Vai ser só jatada atrás de jatada, tá ligado, né? Um som úmido e ritmado do leite jorrando no fundo do balde de metal. Um gemido baixo para um fundo de alívio escapou de mim. O alívio era imediato e intenso. Uma onda de prazer quase espiritual. O cabra a cada porra que solta fica mais perto de encontrar Deus e entender o sentido da vida, né? Que varreu a dor. Misturada ao prazer perverso e absoluto de tê-la sobre o meu controle, de usá-la para o meu conforto. Então o cheiro mudou novamente. Tornou-se mais denso. O cheiro do seu medo diminuiu, quase desapareceu. Substituído por aquele aroma quente, doce e pesado que eu tinha farejado antes. Mais forte agora. Inconfundível, inegável. Sua respiração ficou mais ofegante, seus lábios entreabertos. Um leve rubor subiu pelo seu pescoço. Ela estava excitada.
excitada. Realmente excitada, apesar da humilhação. Por causa da humilhação, por minha causa, os olhos dela seguiam o leite saindo do meu... Tá ligado, né? Não vou falar aqui. Despejados no balde, enchendo aqueles baldes, sujando o piso do quarto dela. E eu senti o cheiro úmido vindo entre as pernas dela. Porra é essa, mano? Safada. Primeiro balde encheu, eu troquei pelo segundo sem perder o ritmo. Minhas mãos agora estavam livres e se agarravam aos seus cabelos. Não com força, mas com posse, massageando seu couro cabeludo, enroscando os dedos nos fios macios enquanto ela trabalhava para mim. Ela fechou os lábios por um segundo, gemido mais longo, quase de prazer escapando dos seus lábios. Ela está cedendo, está gostando da minha posse. Por que todo livro de Dark Romance precisa romantizar Síndrome de Estocolmo, tá ligado? Não que eu tenha lido todos, mas assim, eu acho engraçado a porra sendo jogada dentro dos balde tudo, mas isso aqui tá um tanto quanto assustador, sendo sincero. Continua até o segundo balde estar cheio. Seus braços devem doer, seus joelhos devem estar dormentes no chão duro. Mas ela não reclamou mais. Quando o último jato atingiu o metal, soltei um suspiro profundo e gutural de alívio total. Meu corpo inteiro relaxando em uma onda de bem-estar, minha cabeça recuando para trás. Alívio, finalmente.